Boa noite, sejam todos bem-vindos para mais uma noite de estudos, mais uma noite de aprendizado. Hoje nós faremos o estudo do Evangelho com o nosso irmão Éder. Hoje o estudo será aleatório, tá? O estudo é aleatório quando a gente escolhe um capítulo ou um trecho para estudarmos, né? Devido à ausência do nosso irmão Tiago, por compromisso particular, não pôde comparecer. Então nós faremos hoje o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Momento de agradecer, momento de reflexão, de entendermos, né, um pouquinho mais o que nós estamos fazendo nesta jornada, acalmarmos os nossos corações, buscarmos, né, às vezes, respostas para aquele desafio que a gente está passando. É sempre um momento muito produtivo e abençoado estar aqui. Então, para dar início, faremos a oração que o nosso irmão Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cairmos em tentação, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, agora e para todo sempre, que assim seja. Já abriu. Hã? Deixa eu ver onde abriu. Tenha piedade. Eu gostaria de, antes de começar, agradecer nossa quarta-feira passada aos nossos irmãos de Barretos, que foi maravilhoso o aprendizado. Assistiu, Anésio? Vocês assistiram? Foi muito bom, muito bom. E como nosso irmão, ao final de dezembro é um mês um pouco assim complicado, né? A gente tem visita, a gente tem formatura, a gente tem, né, uma série de obrigações que a gente tem que fazer, é do trabalho, né? E compreendem isso. E então a gente tem que realmente também cumprir as obrigações. Então hoje nosso irmão Tiago está lá com a turma dele, né? Na formatura. Então por isso não pôde estar aqui com a gente. Então, como ele faz a Gênese, não é? Então, hoje eu faço aleatório, que o Bruno já abriu. Isso aqui é para ele, porque ele já abriu, né? E aí a gente faz na segunda-feira o Bruno, na quarta o Tiago, na sexta, novamente, sexta agora, novamente também, a gente faz o Evangelho. O Bruno abriu o Evangelho segundo o Espírito, no capítulo 13, a piedade, que esse capítulo, que a vossa mão esquerda não saiba, só ver o título corretamente aqui, para que eu não fale o que não está aqui no Evangelho. Que a vossa mão esquerda não saiba que dá a vossa mão direita. E aí, nessa página, saiu a piedade. E diz assim: a piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Ah, deixai vossos corações enternecer-se com o aspecto das misérias e dos sofrimentos de vossos semelhantes. Vossas lágrimas são bálsamos que verteis sobre as suas feridas. E quando
por uma doce simpatia, vierdes a restituir-lhes a esperança e a resignação, que encanto, deve ser encanto, experimentais. Esse encanto é verdade, tem uma certa amargura, mas nasce ao lado da desgraça, da infelicidade. Mas se não tem acidez dos prazeres mundanos, não apresenta aos pungentes decepções do vazio que esses prazeres deixam atrás de si. Primeiramente, o que ele traz nesse ponto aqui? Você tem uma caneta aí, ô Bruno? Senão eu vou me perder. Pode ser. Ah, tenho aqui, Bruno. Obrigado. Fazer igual o Tiago aqui. Não se deve, mas vamos lá. O que ele faz nesse primeiro momento? O que ele nos traz? Será que nós já tivemos piedade? Será que nós estamos no ponto de entendimento do que é piedade? Será que nós já olhamos e vemos pessoas em sofrimento e falamos assim, oh meu Deus, tenha piedade. Oh meu Deus, tenha piedade. Não é assim? Por que nós não mergulhamos e falamos assim, oh meu Deus, eu tenho piedade? E façamos algo para aliviar a dor ou o sofrimento. Mas nós pedimos ao Pai. Nós não resolvemos a piedade. A nossa piedade, que a gente pode fazer, a gente entrega para o outro, para o Pai. Ô Pai, tenha piedade. Mas em que eu posso me colocar para poder aliviar ou ajudar aquele que está numa situação tão difícil? Aonde, nem que seja o mínimo, um copo d'água que eu possa dar, que é uma piedade que eu estou fazendo. E aqui diz claramente, eu não estou entendendo, Éder. Piedade é irmã da caridade. Caridade. Quem nunca recebeu uma caridade? Todos nós já fomos, alguém já nos fez algo que a gente ficou agradecidos. E foi num momento de dificuldade. E quando nós nos propomos a ser piedosos, e a piedade como irmã da caridade, sermos caridosos, sem que saibamos, isso é muito bonito, porque quando Jesus traz essa informação, vamos dizer assim, que a tua mão faça e a outra não veja. Ele quer dizer que você faça e você não cobre. Faça de amor, faça de coração, faça sem saber se é esse ou se é aquele. Porque muitas vezes, para aqueles que nós conhecemos, aqueles que nós gostamos, aquele que nós amamos, a gente larga tudo e faz. Mas qual é a verdadeira caridade? É servir aquele que precisa. Mas como é aquele que precisa? Porque a doutrina espírita ela traz uma série de colocações. Se você está nessa situação, é porque você tem que pagar, não é assim que fala? Nem sempre nós estamos aqui para pagar. Muitas vezes nós estamos aqui para ensinar. Muitas vezes, aquele que pega a comida no lixo, aquele que mexe no lixo, aquele que não tem condições de nada, temos que tomar cuidado. Porque muitas vezes é espírito de luz que está ali. Está servindo de exemplo para alguém, ou para muitos. Por isso que nós falamos, não vamos desfazer de ninguém, porque dentro nós não sabemos quem está. Outro dia pensava da seguinte forma: alguém já foi no André Luiz, em Barretos? Vamos fazer uma visita? É tão bom. Como a gente se sente assim, agradecidos ao Pai por essa oportunidade. Eu dei estágio no André Luiz. Se você não tem estrutura, você vai ter que buscar. Porque é caridade você ir fazer uma visita e uma prece ao lado do leito, daquele irmão que está totalmente dependendo do outro. Que aquele irmão que teve a sua deficiência física desde o nascimento está ali porque a família não quis. Está ali para um outro que não sabe nem a origem cuidar. Aquele que precisa de tudo.
precisa ser trocado, precisa ser alimentado, precisa receber o banho. E muitas vezes, aquele que cuida, dá muito amor do que a verdadeira família que trouxe esse ser. Tem as suas histórias? Tem. Eu tenho que ser piedoso? Eu tenho que fazer minha parte como cristão. Eu tenho que ter piedade de um ser humano desse. Por quê? Se está nessa situação, é porque está resgatando algo que fez. E isso é importante, porque nós também estamos resgatando. E nós precisamos estender a mão para ajudar esse irmão a resgatar aquilo que ele precisa. Porque ninguém está aqui de veraneio. Ninguém está aqui de passeio. E se esses irmãos que nós olhamos, falamos, Pai, tenha piedade, não é, Pai, que nós tenhamos piedade. O que eu posso fazer? O que é da minha capacidade fazer? E quando nós nos deparamos assim, nós valorizamos até o nosso fio de cabelo. E agradecemos. Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. E muitas vezes nós desfazemos de tudo que temos. Não quero piedade de ninguém. Não é assim. Quero dó de ninguém. Porque nós ainda não conhecemos a verdadeira necessidade. Sabe por quê? Já que nós estamos nesse caminho, hoje, nessa encarnação, não preciso de piedade. Nessa. Estamos sabendo como vai ser a próxima? Estamos sabendo que precisamos, para continuar o nosso progresso de evolução, de intelectual, de moral? Será que na próxima, como diz, nós vamos ter que arrancar os nossos olhos, como aprendemos no estudo passado? Fizemos mal com os nossos olhos. Será que numa próxima nós não teremos que arrancar uma mão, porque agimos mal com a nossa mão? O que nós sabemos? O que nós sabemos é, o que eu dou ao outro, sem que minha mão saiba, pode ter certeza, nós vamos receber. E se eu não dou ao outro, pode ter certeza, eu não recebo. Isso é lei divina. Faça ao outro tudo aquilo que gostaria que fizesse para ti. Será que nós estamos fazendo tudo para o outro como gostaríamos que fizesse para nós? Cheira mal. Ele nem rouba. Olha as vestimentas. Ou Chico Xavier, só para a gente continuar, ele ia muito nas penitenciárias visitar os presos. E aqui quando tinha, se eu me recordo, meu pai ia aos domingos visitar, ali lia o evangelho, conversava. São irmãos que estão passando por suas provas. E um dia, Chico caminhando, veio uma legião de espíritos da pior classe, vamos dizer assim. Armado, com faca, revólver, espíritos. E deram um tiro no Chico. E o tiro do Chico pegou no ombro. E ele, contando isso a Emmanuel, que era o seu mentor, Emmanuel, eu vi, eles vieram, eu sei, Chico, eu estava vendo. E o tiro era para pegar no seu coração, que teria um problema cardíaco e morreria. Ah, Emmanuel, obrigado. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Como não, Emmanuel? Se você está me dizendo que era para pegar no meu coração, mas tingiu no ombro. Sim, você sabe por quê? Porque você foi amparado por você, pelas mães daqueles na qual você ia visitar na penitenciária. As mães espirituais, as mães que já tinham desencarnado. Foram elas que te ampararam. Sabe o que é isso? Ninguém está só
ou abandonado quando você pratica o bem a alguém. Quando nós deixamos uma das coisas dessa doutrina que aprendemos, chamado orgulho, de lado. Quando nós paramos e olhamos para o outro mais do que olhamos para nós. Que eu quero ser mais do que o outro. Quem diz que eu vou me colocar, sou mais que alguém? Quem disse isso? E eu ouço, sim, para. Pode ter certeza que existe gente muito mais do que eu, muito mais do que nós desfazemos. Como é que eu posso, então, olhar só para mim, se eu posso olhar para o outro? E tem outra coisa. Diários de um suicida. Quem tiver oportunidade e tiver estrutura, né? Leiam. Ele vai ensinar muito. E um dos que deixou a vida terrena, vamos colocar assim, revoltado. Quando foi recuperado, foi para uma colônia que era prisão, não vou entrar nesses detalhes, enfim, e ele deu o desespero de vir à terra para rever a família. Eu quero ver minha família, 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 mas não é hora, não é momento. Não, foi reunido aqueles mentores da colônia lá e chegaram à conclusão, não, tá bom, você pode ir. Mas saiba que você está indo e você é responsável pelos seus atos. Você tem livre-arbítrio. E nós vamos respeitar. Só que, o que acontecer, a culpa é sua. Todo feliz foi. Chegou na casa dele. E na casa dele, ele chamando, não aparecia ninguém. De repente, aparecem pessoas diferentes. E aqueles irmãos que acompanhavam, só acompanha, disse: aqui é a tua casa. Mas sabemos muito bem que nós estamos cercados de irmãos desencarnados. Depende. A sua vibração pode estar pessoas boas, como pode estar pessoas com más intenções, desesperadas, que não têm consciência, e nós nos colocamos encarnados com aqueles que nós queremos dentro das nossas vibrações. Mas ele era espírito, e quando ele chegou, já mandaram ele sair. Sai daqui! Aqui não é teu lugar. O que você está fazendo aqui? Cadê fulana? Cadê Beltrana? Ai, até eu assustei agora. Cadê fulana? Cadê Beltrana? Nossa! Aí uma virou e falou assim: cadê sua filha? Cadê minha filha? Cadê minha esposa? A sua filha não está mais aqui. O seu filho, dando risada, está preso. Porque você o deixou antes da hora e não ficou junto quando ele precisava. E a tua esposa? A tua esposa precisou ganhar a vida. É uma mulher de vida fácil. Ele bate o olho na folhinha e diz: como assim? 13 anos se passaram? E tudo isso aconteceu? 13 anos e tudo isso aconteceu. A revolta vem maior. Por que eu fiz? Por que eu era assim? Por quê? Porque eu queria só para mim. Eu só pensava no meu ganhar. Eu não pensava em perder. Eu não pensava em ajudar. Eu não pensava na família. Eu não pensava em auxiliar. Eu pensava apenas na parte material. Bens. E o que nós falamos aqui? Não nos peguemos aos bens materiais. Isso nos atrasa. Como não é a nossa conversa, por isso que eu falo, leiam Diários de Suicidas, que vocês vão entender melhor.
Então, né? Então, então, nós não estamos nesse assunto, né? Deixa curioso para poder ler. É muito forte, tem que ter estrutura para isso. Então, né? Ele é muito... Porque é a realidade do que acontece. E não é porque Deus é mau, é porque nós não compreendemos o fator piedade. Porque nós acreditamos, se der errado, ninguém vai ter piedade de mim. Porque nós acreditamos, se eu fizer errado, vão me criticar, vão me apontar, mas piedade de mim ninguém vai ter. Então, qual que é a solução que eu tenho? Não deixar transparecer. Acabo com isso. Estamos errados. Olha como nós somos errados. Nós condenamos, nós julgamos e nós colocamos muitos em situações difíceis. E o nosso papel não é esse. Nosso papel é o contrário, é acolher, é trazer para perto de nós. Não é apontar, não é julgar, é apenas estender os braços. Isso é fazer caridade, e caridade é piedade. E muitas vezes, não é com a minha família, não é comigo. Não fez? Ele que pague o que fez. E assim nós fazemos, caminhamos. Há nele uma saudável penetrante que regozija a alma. A piedade, mais uma piedade bem sentida, é amor. Amor é devotamento. Devotamento é esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que praticou em toda a sua vida o divino Messias. É que ensinou em sua doutrina tão santa e sublime. Quando essa doutrina tiver tomado a sua pureza primitiva e tiver sido admitida por todos os povos, trará a felicidade à terra, fazendo reinar nela, enfim, a concórdia, a paz e o amor. Quer ver uma coisa agora que está acontecendo? Caridade. Dezembro deveria chamar caridade. Não é? Caridade. E eu estava vendo outro dia que caridade é assim. Tô com essas roupas que não me servem mais, eu vou doar. Olha, esse arroz está dando até caruchão. Né? Doa. Eu vou lá na igreja, no centro, onde for, e o pessoal tem lá uma campanha de comida para pobre. Eu chego lá e eles ficam me olhando que eu não levo nada. Vou levar isso aqui para ninguém ficar me olhando. Caridade sem ação, caridade sem amor, não é caridade. Nós podemos e temos tudo na mão para fazer caridade sem que ninguém veja. Ninguém precisa ver. E eu tenho prova disso, que isso funciona. Dentro da minha casa. Ninguém precisa saber. Sabe a hora que você dorme? Faça a maior caridade ali. Reze por alguém que precisa. A prece é o bálsamo para tantos. E voltando na história lá do suicida, perguntaram assim, eu quero saber porque ele falava que as preces chegam como flores, como bálsamos para aqueles que desencarnaram. Quando nós choramos, mas não de ressentimento, não de perda, não porque me deixou, mas de saudade, dos bons momentos que passamos juntos. Porque espírita chora, viu? Não é esse papo que espírita não chora, porque chora. De saudade, dos bons momentos, do que aprendemos e do que vivemos juntos. Bálsamo de alegria por ter estado junto, essas lágrimas se transformam em flores para quem está do outro lado. E ele perguntava, todo mundo recebe carta? Todo mundo recebe flor? Todos os familiares. Por que eu não recebo nada de ninguém? Porque ninguém rezava por ele. Ninguém fazia uma prece por ele. Tanto esse, que nós conhecemos, que eu conheci agora nesse livro,
como André Luiz. E no seu desencarne, ele apenas tinha uma pessoa que orava por ele. E ela já estava desencarnada, que era a mãe dele. Gente, como é que será quando nós desencarnarmos? Será que teremos alguém que realmente, do coração, vai fazer uma prece verdadeira por nós? Porque é isso que a gente vai levar. Esse sentimento verdadeiro. Como o oposto também é. Se eu tenho ódio, raiva, ira, se eu não te suporto, isso também eu levo. Será que como eu estou agindo perante aqueles que me cercam? Será que eu estou sendo piedoso em relação a muita coisa que eu vejo? Quer ver outra coisa? Vou até fechar, para a gente encerrar. Vocês ouviram um caso agora que aconteceu? Isso vem acontecendo muito, né? E muitas coisas vêm acontecendo, né? Isso a gente está falando desde quando, né? Que tudo está. Mas você liga a televisão, se você tombar, escorre sangue, porque é uma coisa assim muito, muito triste. Mas, enfim, são outras conversas, né? Que a gente pode ter que não é do pensamento. Mas nós tivemos um caso recente que a moça terminou com o namorado, saiu com um amigo. Quando ela saiu do bar com um amigo, ele veio e passou com o carro em cima dela. E ela amputou as duas pernas. Não é? E a gente vê o seguinte: quem viu isso? Quem viu deve falar assim: meu Deus, que coisa terrível, não foi? O que nós falamos? E eu ouvi isso do meu lado. Eu ouvi do meu lado. Se é com um da minha família, olha, eu acabo com esse cidadão. Jesus acabaria com esse cidadão? Será que nós estamos em ponto de perdoar dessa forma? E outro dia me falaram assim, ó. Eu vou parar. Só mais essa, eu vou parar. Me falaram assim, ó. Eu não suporto estrupador. Falei, nem eu. É uma pessoa doente. Porque pega a criança, estupra, tal. Ok. Porque tem que acabar com essa raça. Porque tem que acabar com esse ser humano. Falei, gente, no meu conceito. Acabar não. Mas tratar. Porque onde já se viu pegar uma pessoa inocente. Opa! Pessoa inocente? Lembra do telão que eu falo para abrir aqui? E ver o que nós fomos? O que será que nós fizemos para receber o que recebemos? Se nós estamos falando aqui que nada é um acaso, que tudo tem seu efeito, alguma coisa nós fizemos. Hoje, sou lindo e maravilhoso, bonzinho, dócil. E lá atrás? Eu não pus no contrato que eu queria que acontecesse dessa forma, que eu tinha que passar desta forma por isso tudo. Fui eu que escolhi. Nós precisamos lembrar disso. Piedade. O que eu posso fazer para te ajudar, para que você possa passar por essa prova de uma maneira mais leve? O que eu posso fazer se isso acontecer perto de nós? Sem cobrar, sem pensar e ajudar. Quantas pessoas nós não deixamos a nossa casa, o nosso lar, nosso prato de comida e fomos ajudar sem interesse nenhum? Muitas. Sabe por quê? Porque a gente gostava demais, não é? Porque era alguém que a gente queria muito bem. E aquele que precisa? Será que a gente é capaz de sair da nossa cama? Eu conheci alguém que fazia isso. Com chuva, com frio, de madrugada, sair da cama porque fulano está passando mal. Porque fulano precisa de uma ajuda. Porque fulano precisa ser atendido ou levado para um hospital. Será que eu faço isso de livre e espontânea vontade, sem cobrança de nada? Se alguém teve essa infelicidade, eu tive. 10 anos atrás, me ofereceram um serviço. Quanto é? Não, nada, imagina que isso. Não é nada. Passa-se 10 anos. Você precisa aprender, porque você dependeu de mim, porque você precisou de mim, porque você tinha que pagar, porque eu tive que pagar.
Espera aí. Quanto é? É isso que você quer? Está aqui. Estaquites. Estaquites, da minha parte e da parte de Deus. Então, se nós fazemos algo para alguém, esperamos em troca e recebemos essa troca, estaquite. O que fizemos aqui, pago já está. Agora, quando nós fazemos de livre e espontânea vontade, do coração limpo e puro, aquele que precisa, e não cobramos nada, pode ficar tranquilo. Que o nosso saldo, aonde tem que ter, no banco que tem que ter, vai estar positivo. E nós vamos receber na hora certa. Que assim seja. Se eu não falar assim seja, eu não paro. Tá? Deu, né, Bruno? Você não falou nada, ficou quietinho aí. Tudo bem, gente? Deu, como diz o Tiago, deu para entender? Porque é aleatório, né? Alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento? Marcelo, boa noite. Boa noite, Marcelo. Ronilda. Ronilda também não veio, está em formatura. Boa noite, Ronilda. Rosângela. Um abraço, Ai. Você vê, menina? É campainha aqui. Será que eu fiz algo errado? É medo. A Rosângela, obrigado, Rosângela, pelo carinho. A tia Tereza, muito obrigado, viu? Cris Carvalho, um abraço. A tua mãe, a linda dona Romilda, que a gente teve aí, um abraço muito forte nela, viu? Muito obrigado pelo carinho. A Cris Adão, que também está trabalhando, obrigado, Cris, pelo carinho. A Marilise, receba nossos abraços. A Neide Fátima, a Marta Adão de São Paulo. O Tom também está aqui, né? Muito obrigado. Tem esquecido de alguém? Não, aos nossos irmãos que estão vendo, aqueles que vão ver nas nossas redes sociais, ó que chique, nas nossas redes sociais, tá? Curtam, entrem, assistam, nos sigam, tá? Que é muito legal isso, tá? A todos vocês, nosso muito obrigado. Uma ótima noite de quarta-feira. Alguém quer fazer o encerramento? Gente, eu preciso, eu estou ganhando tanto tijolinho que eu preciso dar um pouco. Ninguém quer, tá? Então, vamos fazer o encerramento do estudo dessa noite, elevando os nossos pensamentos ao alto, ao nosso irmão Jesus, agradecidos por mais essa oportunidade, agradecidos por mais esse discernimento de tudo aquilo que chega até nós, agradecidos pelo amparo e proteção dos nossos guias, mentores, anjos da guarda, como assim queiram denominar. Obrigado aos irmãos dessa casa que sempre nos recebe de braços abertos, nos amparando e protegendo. Obrigado, Senhor, por tudo que tem nos ofertado. Obrigado, Pai, pela alegria que temos de podermos assim caminhar em direção a vós, cumprindo e buscando vencer as nossas provas e expiações. E olhai, Pai, por esse planeta que se encontra em momento de transição, dai força àqueles que estão passando por momentos tão difíceis, mais difíceis do que os nossos. Olhar para aqueles irmãos que choram a perda dos seus entes queridos. Acalmai os vossos corações, porque o encontro é certo. E assim, Senhor, abençoando esse planeta, nós, felizes por mais esse momento de estarmos junto a Ti, nós fazemos a nossa prece de encerramento do estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da noite de hoje. Deus nosso Pai, que tens poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz a quem procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade, Deus. Dai ao viajor alegria, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, Pai. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai, Senhor. Que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não o conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abradar a terra. Deixar-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, todas as dores acalmar-se-ão, todas as lágrimas secarão. Um só pensamento, um só coração, subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte implorar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos força de ajudar o progresso,
a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, que fará de nossa alma o espelho onde deve refletir a vossa digníssima imagem. Que assim seja. Uma ótima noite a todos e até sexta-feira com o estudo do Evangelho. Que assim seja.